Olá, tudo bem? Diretamente dos estúdios da agência The Marketing, onde seu marketing é muito mais marketing, mais uma edição do Panorama Tricolor Flu News, o seu programa de debates da imprensa segmentada tricolor. Eu sou Paulo Roberto Ando e hoje conto aqui com as figuras sensacionais de Marcos Vinícius Caldeira, Marcelo Johan, da sensacional Vovó Tricolor, fazendo seus treinos no nosso programa, e ele, Paquito Fred, que ontem completou 10 anos de idade. E você que já viu Galinho que perde pênalti em Copa do Mundo e Galinho que fica 41 anos sem ser campeão, você tem o Fred aqui com 10 anos de idade já, com 2 títulos estaduais, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores e bicampeão brasileiro. O Fred não vai pegar, ele já pegou todo mundo. E não, Carioca também, porque eu já falei, título estadual. Então, a gente começa nesse clima fantástico, dando as nossas saudações de Vovó Tricolor, que em breve vai estar falando com a gente aqui tudo, mas o sensacional Fred, de quem a gente espera uma entrevista exclusiva. E a gente começa com ele, sempre semeando amor, fidalguia e tranquilidade nas redes sociais, Marcos Vinícius Caldeira. Saudações tricolores, fala pra gente do empate na Ilha do Retiro e de mais uma semana de festa do Fluminense. Gente, você sabe que eu tô totalmente zen, né? Fluminense é teto, não tem que ficar brigando ali. Tá vendo? Não há por que brigar, Marcos André é zen. Outro dia o cara me chamou de babaca, o outro falou que ia me juntar na porrada. Eu não tô entendendo, a gente é tetracampeão, gente. O negócio é o seguinte, o jogo ontem, cara, primeira parte fantástica do jogo, a entrevista em campo do Abel. Vocês viram, o Abel chegou e falou, a gente vai jogar com o time titular, com toda a nossa força máxima e jogando focado por respeito ao campeonato e aos demais adversários. Porque o Fluminense, por exemplo, botar um time misto ontem, significa sacanear a Portuguesa e Bahia, né, cara? E isso é fantástico. Pô, assim, e não repetir as práticas de outros times do passado, né? Que inclusive já entregaram jogos exatamente contra nós mesmo, para causar situações até de rebaixamento, enfim. Achei isso fantástico, né? E sobre o jogo em si, o primeiro tempo achei que o Fluminense jogou bem, estava realmente focado, foi um jogo focado, sentado, com limitações, porque o Fluminense estava bem desfalcado ontem, Deco, o Wellington Ney, que para mim é o desfalque principal. Você vê que a gente perde aquela velocidade no ataque, né? E o Bruno, né? Que para hoje é muito desfalque, mas é desfalque. Mas pro Léo Prazeres, que não veio hoje, que está namorando, vocês acreditam que o cronista não vem debater no programa que está namorando? Pro Léo era ausência, e pro Léo era intriga? Não, rapaz, eu aumento, mas não invento. O segundo Léo, o Bruno não era reforço até domingo, mas agora com a expectativa da chegada do Ney, ele já considera o Bruno reforço. O Léo é um panorama, não tem mas o primeiro tempo o Fluminense jogou bem, aquele mesmo jogo, focado, tocando bola, tentando ir no ataque na hora que dá para o ataque, um louco. Não foi tanto ameaçado no primeiro tempo, eu me lembro só daquela bola que o Thiago Neves tirou, mas a bola ia para fora. O primeiro tempo foi assim. E o Fluminense fez o seu gol, né? Para variar o Fred, né? Que é tão craque quanto o nosso Paquito Fred aqui, né? Bobeou, é rede, né? O Paquito Fred é bem parecido com o Fred, né? Tá ali tranquilo na área, só esperando a hora dele. Na hora que ele vier, ele mata. Pra arrebentar, né? E a defesa estava muito bem, né? Jogou muito bem a defesa ontem, né? E a gente só não perdeu o jogo por causa da nossa defesa. E num lance bem fortuito no final, um chutão, o Leandro Zé pra mim estava bem, jogou bem, disputou uma bola, não conseguiu ganhar, a bola sobrou para o atacante em velocidade, foi para a cara do gol e fez o gol. No segundo tempo o panorama mudou, né? Principalmente porque no desespero, o técnico, que é muito bom esse técnico dele, o Sérgio Guedes, foi goleiro. Foi bom goleiro da Ponte Preta, do Santos. É que ele usava um bigodão, né? E ele é muito bem, ele falou que ele é bem articulado, é bom pra caramba. E aí ele lançou o Sport ao ataque, tirou o volante, botou o atacante, o Sport foi, mas em determinado momento o Fluminense retomou a rédea do jogo. O Sport parece que cansou. Mas não sei da onde, o futebol muito incrível, não sei da onde o Sport voltou a atacar. Quando entrou o Williams. O Williams jogou no Fluminense, né? Aí o Sport voltou a atacar, e aí realmente foi pressão, foi sufoco. O Digão tirou bola debaixo do gol, o Valente tirou bola debaixo do gol, Diego Cavalieri foi um monstro. Com o pé e com a mão, né? Porque com o pé também tirou. O Abel inteligentemente tirou o Thiago Neves, que ontem estava horroroso. Eu não gosto de falar mal do jogador. Esse ano evitei de falar. Para a alegria de Léo Prazer. O Thiago Neves ontem foi horroroso, nulo, e tirou o soft, também não estava bem, apesar daquela cabeçada que ele deu para a defesa do goleiro.
para fazer o quê? Um contra-ataque mortal, né? Com Samuel, Marco Júnior e Fred. E a gente teve oportunidade, cara. Pô, o Fluminense jogou algumas bolas, era para partir de contra-ataque, só que Marco Júnior e Samuel ontem não estavam muito bem, não conseguiram dar sequência. E aí o jogo terminou empatado, um resultado bom, foi um resultado ruim, a gente, por mais uma vitória, com um empate a gente iguala o recorde do São Paulo, com uma vitória a gente bate todos os recordes. E, pô, somos um adversário que estava desesperado, né? O Sport acho que vai ser rebaixado, mas é um adversário que jogou para ganhar o jogo. Então, na medida possível, foi um resultado. E do jeito que jogou, inclusive, até causa suspeita. Poderia ter reagido antes do campeonato, né? Porque fez uma ótima atuação ontem. Ele, aliás, antes dele, eu diria o seguinte: quero homenagear aqui mais uma vez torcedores do meu querido Goiás. O Goiás maravilhoso de volta com o título. Torcedor número 1 do Goiás, né? Rodrigo César do Rhodes. Que não veio o problema que está chovendo. Quer dizer, hoje, panorama tricoleba, panorama tricolor em gravação. Ele abala mulheres de todas as faixas etárias e também a comunidade LGBT. Marcelo Johan, Marcelo Johan, com sua presença, com sua opulência, fala pra gente do empate na Ilha do Retiro e desse momento de festa, porque a festa aqui vai aumentar daqui a pouco, porque depois que a vovó entrar em campo, só dá Fred. Boa noite, né? Eu queria agradecer já a presença da vovó. É uma em traje de gala, né? De gala. Cheguei lá embaixo, tinha uma multidão em volta da vovó, batendo foto, enfim, a celebridade está aqui do nosso lado. Se a vovó vai pro comício, ganha tudo aí fora, né? Sérgio Cabral, se vê a vovó, bota ela para cima do palco. A verdade é essa. Bem, sobre o jogo de ontem, eu gostei, achei o Fluminense competitivo. Primeiro, o que é legal é você primeiro vencer o jogo da emissora oficial. Né? Primeiro, eu já gosto quando o Fluminense é o jogo da Aliás, seu Johan, eu queria acrescentar o seguinte: nesse momento a emissora oficial morre de amores. O Fluminense é o querido. O jogo foi tricolor, nunca vi isso. Olha, nós somos o time hoje da mídia, né? Então aí você entra. Por que é o time da mídia? Porque quando o Fluminense entra em campo, o estádio está lotado. Está lotado. Pô, ontem aquele estádio apinhado, cheio de gente. Os melhores públicos do campeonato. Claro, e aí foi assim com o São Paulo, foi assim com o Atlético, foi assim com um monte de gente. A gente teve muita. E aí o que é bacana é ver que o time do Fluminense entra como se estivesse entrando num jogo vazio. Né? Ao contrário de Flamengo e Vasco de sábado, que eu adorei o empate, aquele empate ridículo, gol de ombro, ou seja, chovendo. Perdi 90 minutos da minha vida pelo Ceará. Bem, então e aí ver o Fluminense entrando no jogo de ensolarado, com o estádio cheio, a torcida dos caras desesperada, esses ingredientes todos, e aí vai Fred, marca mais um, faz o 20º gol dele. Agora, o jogo é aquilo, né? O Fluminense estava bem no jogo, o Sport tinha momentos, né? Tipo assim. E no segundo tempo, cara, eu acho que o Abel ele demorou muito a perceber o cansaço do Thiago Neves. O Thiago Neves estava morto. E a inoperância do Sobis. Sobis só fez aquela cabeçada, para mim, o Sobis, rapaz, ele tem um ótimo fundamento. Ele chuta com a direita, ele chuta com a esquerda, mas eu acho que o Sobis ele não tem mais gás para botar uma bola na frente lá do zagueiro. O Sobis é uma coisa que a gente tem que avaliar muito bem ele para o ano que vem, porque ele tem que melhorar fisicamente, porque bola mas eu lembraria também, e até aproveitar que você entrou nesse tema, em relação à utilidade do Sobis. É uma coisa curiosa, né? Porque ele é um jogador de potencial, mas dificilmente ele acerta em campo quando ele começa jogando. Em compensação, quando ele entra no decorrer da partida, normalmente ele muda para melhor. Ele entra com gás. Exato. Ele entra com gás, os caras estão um pouco cansados, aí ele entra no nível. Eu acho o seguinte, eu acho que mas é um jogador importante para a Libertadores, com espírito, campeão e tal. Olha o Fred em grande fase. Eu vou falar do Fred, mas ele já quer. A gente já vai ter 2 blocos todos com a vovó e com o Fred falando tudo. Eu acho só que o Sobis ele não tem mais pressão de ser o segundo atacante. Ele vai ter que jogar como jogaria o Fred ou bem encostado na área. Não tem condição de sair, buscar o jogo passado, correr e adiantar. Ele até tentou fazer isso, mas não tem. E aí entrou. Mas você não acha também que o final de temporada também já dá um peso nele? Esse é o problema dele que ele está assim a temporada toda, né? Não, ele foi Libertadores, ele foi bem, foi inclusive decisivo. Ele teve alguns jogos, mas pelo que ele ganha, pela importância dele, pelo investimento, eu acho que ele tem que melhorar. Mas aí a gente vai entrar em outra polêmica que o Léo não está aqui. Quando o Léo vier gravar e parar de namorar, que o Thiago Neves é o jogador tático mais bem pago do Ocidente. É verdade. Isso é verdade. O Thiago Neves também tem que melhorar, mas enfim. Sim. Mas todo mundo é tetracampeão, isso é que interessa. E aí o que acontece?
O Williams entrou, ex-Fluminense, ele deu uma movimentação diferente no esporte outra dentro. E aí, quando entrou o Júnior César não, o Marco Júnior e o Samuel, o Fluminense ele ganhou. O Samuel é um monstro, para tirar a bola daquele cara ali. E o Fred atrapalhou ele. Aquela bola, ele foi pro meio para virar o jogo do Marco Júnior, o Fred acabou ele. Pô, tô empatado. Não, e se o juiz fizesse uma lambança? Pois é, né? O juiz fez uma lambança numa bola. Eu não estou falando do gol impedido. Eu acho que estava impedido, hein? O gol estava. Não estava impedido. Não estava impedido. Não, o gol estava quase na mesma linha. Se ela tem ainda a bola, não sei. E a câmera estava em diagonal. Foi marcada a olho de águia. Mas olha só, Johan, dá só uma apressadinha que a gente vai fechar esse bloco e a gente volta falando disso. Então tá bom. Volta? Tá. Daqui a pouco a gente retorna com Marcelo Johan para a alegria da comunidade LGBT, com a vovó tricolor, Paquito, Fred, mega campeão, Marcos Vinícius Caldeira e muito mais. Daqui a pouco a gente retorna rumo ao Penta.